Boto abre o jogo sobre saída do Flamengo. Clima continua quente. Após conquista do Campeonato Carioca, jogadores detonam diretoria. BAP fala de Boto e Felipe Luiz. Presidente afirma que ex-técnico merece medalha. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro tricampeão do Campeonato Carioca, o maior do Rio, 40 vezes campeão. É o Mengão do meu coração. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Uma ótima semana de muita paz, muita bênção, muito trabalho e muito sucesso. Ganhar Fla-Flu é normal, eles dizem. Olha, eu tenho aqui um recorte especial dos últimos 10 anos. O que o Flamengo fez com o Fluminense é brincadeira. Dá pena. Ontem, a conquista do 40º título do Campeonato Carioca e 7 vezes tricampeão. Isso é pra poucos, hein, gente? 7 vezes tricampeão, ser campeão seguido 3 vezes. É o que o Flamengo conseguiu ontem em cima do Fluminense nos pênaltis. O Rossi salvando de novo. Grande ídolo Rossi. Paredão, pegador de pênaltis. Foi o grande destaque da partida num jogo morno, um jogo muito pegado, picotado, sem grandes emoções durante o tempo normal, né? A bola rolando. O Fluminense entrou com uma proposta mais defensiva. O Flamengo entrou com uma proposta mais reativa, né? E muita gente já elogiando esse início de trabalho do Leonardo Jardim, que já chega com um jogo, um empate, um título. É realmente impressionante. E a gente falava ontem, né, no pós-jogo, como foi importante esse título, né, para o início, para a retomada na temporada, para a virada de chave, para o divisor de águas. O Flamengo que vinha muito mal nesse início de 2026 e precisava muito desse campeonato carioca. Para aqueles que falam ganhar Fla-Flu é normal, eles lá do outro lado, que vieram com essa frase, os últimos 10 anos, vou pegar só nos últimos 10 anos de Fla-Flu. 9-2, 9 para o Flamengo, 2 para o Fluminense. Só jogo decisivo, valendo título ou mata-mata, eliminação. 2017, Flamengo campeão carioca. 2017, Flamengo eliminou o Fluminense nas quartas da Sul-Americana. 2019, semifinal do Carioca, o Flamengo eliminou o Fluminense. 2020, Flamengo campeão carioca em cima do Fluminense. 2021, Flamengo campeão carioca em cima do Fluminense. 2022, 2023, o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo. Daí pra cá é só Flamengo. 2023, Flamengo elimina o Fluminense das oitavas da Copa do Brasil. 2024, Flamengo elimina o Fluminense da semifinal do Carioca. 2025, Flamengo campeão carioca em cima do Fluminense. E 2026, ontem, Flamengo campeão carioca em cima do Fluminense. É o nosso freguês, gente. O Fluminense é o nosso freguês, é o nosso filhinho. Então temos que cuidar bem, né, do nosso filhinho. Fluminense, que acha que ganhar Fla-Flu é normal, os números não mentem. Faz o C! Faz o C! Vou fazer igual o meu amigo Paparazzo ontem gravou um Rios quando acabou o jogo. Faz o C, pô! Ai, vice de novo. Olha aqui, gente. Nem tudo foram flores ontem, né? Só comemoração, não. Nós tivemos muito clima quente no gramado do Maracanã. Os jogadores aproveitaram o momento ali, né? Para detonar a diretoria na saída do técnico Felipe Luiz, na maneira como foi, né? Obviamente respeitando aí o novo treinador que chegou, Leonardo Jardim, a nova filosofia de trabalho, um trabalho iniciado do zero, né? Ele é completamente diferente do técnico Felipe Luiz e já a gente vai trazer aqui a fala dos atletas, mas antes o assunto aí do momento, né? A demissão de José Boto. E aí, vai ser demitido ou não vai ser demitido? Olha, o diretor de futebol do Flamengo, ele foi perguntado no gramado ali, na comemoração da conquista, no calor ainda, né, do jogo, se o seu futuro no clube depende do BAP. E aí, o Boto foi perguntado e ele disse o seguinte, ele disse que está pronto para sair do Flamengo.
Caso isso aconteça, ele disse, dar tranquilidade para trabalhar com o título carioca, isso é o mais importante. Uma coisa que o futebol me ensinou, desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para sair. Toda vez que saio de um clube, saio sem rancor, sem raiva, sem nada. Fico sempre muito agradecido. Nesse caso, o presidente BAP me convidou. Não me disse nada. Vocês podem me perguntar se vou continuar ou não. É ele que tem que perguntar. Ou seja, o Boto, ao mesmo tempo, admitiu que não é amigo dos jogadores, né, em outra fala, ele disse isso. É uma relação de muito respeito e tem que ser assim. E sobre o futuro, o Boto disse, uma coisa que o futebol me ensinou é essa, desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para sair. Se não tivesse essa questão de saída do Boto, ele teria dito assim, isso aí muita gente está inventando, não procede, não tem nada disso, eu vou até o final do ano, vou cumprir o meu contrato com o BAP, com o Flamengo. Ele já falou já em saída, né? Deixou no ar aí, né, uma possível demissão. Bom, ele falou que tinha que perguntar ao BAP, e foram lá perguntar ao BAP, né? O BAP foi questionado sobre uma possível saída do Português, mas o presidente ficou em cima do muro, cara, e disse isso aqui, ó. Fala-se muita bobagem, muita mentira, inventa-se coisa. Estou aqui hoje para falar que nós somos heptatricampeões, e é disso que eu vou falar. Se falou tanta bobagem, tanta tolice essa semana, está aí, heptatri, seja o ensejo de um grande ano pra gente. O Boto quis falar só do título, o BAP só quis falar do título, né? Não quis falar do Boto. Ele falou também sobre o técnico Filipe Luiz, né? Naturalmente perguntaram para ele, né, quando ele estava deixando o gramado do Maracanã, depois de erguer a taça lá junto com o time, e aí perguntaram, ô BAP, você não acha que o Filipe Luiz merece essa medalha? Porque foi o Filipe que chegou à final, né? Depois de uma goleada por 8-0 diante do Madureira, eliminando o Madureira na semifinal e chegando à final contra o Fluminense. Aí o BAP disse aqui, ó, eu acho justo que ele ganhe uma medalha. Não sei como vai ser, não vejo problema. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo. O que ele fez nunca será apagado. Mas temos que olhar para frente, vida que segue. O presidente agradeceu o trabalho do Filipe Luiz e afirmou que ele estará para sempre na história do clube. Disse, muito sucesso para ele, muito boa sorte. O nome dele está na galeria dos grandes campeões rubro-negros, como jogador e como técnico, então é merecido, assim como o título para a nação. Tá aí o presidente BAP, né, reconhecendo o trabalho do Filipe Luiz, porém, né, as ideias ali de jogo, os maus resultados no início dessa temporada, fizeram com que o BAP optasse por uma troca de comando, colocando aí o português Leonardo Jardim. Muita gente comemorando ontem, inclusive a importância dessa vitória para o trabalho do Leonardo Jardim, né, que acabou de chegar e teve apenas 4 atividades com esse grupo de jogadores, mas já levantou o astral, procurou colocar um time ontem em campo, um time mais entrosado possível, que foi o time da final da Libertadores, à exceção do Pedro ali, que não jogou a final contra o Palmeiras, era o Bruno Henrique, só que ontem o Bruno Henrique não jogou, está com uma pubalgia, e o Pedro acabou jogando. O resultado não foi o que a gente esperava, né, ali no campo. No tempo normal, a gente queria muito uma vitória do Flamengo, o jogo acabou indo para os pênaltis, e aí, nos pênaltis, o Flamengo tem um herói chamado Rossi. Rapaz, o que o Rossi pegou de pênalti, 2 pênaltis foram aí suficiente, né, para o Flamengo conquistar aí esse título do Campeonato Carioca. Olha, gente, alguns jogadores falaram muito sobre o título, falaram sobre a saída do Filipe Luiz, o próprio Rossi falou, e ele colocou aí a responsabilidade toda no elenco. Ele falou, olha, se nós jogadores tivéssemos feito a nossa parte, o Filipe continuaria aqui. Né? Outros jogadores também falaram, o Lucas Paquetá, que estava feliz de conquistar o seu primeiro título, né, e falou que o Filipe foi aí talvez o principal, né, pelo retorno dele ao Flamengo. Óbvio que teve uma negociação entre os dirigentes, teve o aval do presidente para pagar o que o West Ham queria, mas o Filipe foi importante, ele comemorando, né, feliz, né, e dizendo que agora tem outro técnico, tem que respeitar o trabalho do Leonardo Jardim. Mas o Léo Ortiz, o zagueiro Léo Ortiz, ele foi o mais incisivo nessa questão aí da demissão do Filipe. Ele admitiu a chateação do elenco com a forma como o Filipe foi demitido. Não só a chateação do elenco, mas acho que todos os torcedores ficaram assim, meio assim, né? A maneira como foi demitido. Ele ponderou as críticas ao trabalho, mas afirmou que o Filipe não merecia o tratamento dado pela diretoria. Palavras do Léo Ortiz ali ainda no campo.
Foi uma semana típica, fiquei muito triste por ele. O principal é a maneira que foi tratado um ídolo do clube. Não posso me meter nas decisões, até por respeito ao treinador que chegou. Não é que não pode criticar, mas é pela maneira que ele sempre tratou o Flamengo com muito respeito. Acho que foi isso que falaram com ele. Se merecia ou não merecia a demissão, a direção que toma as decisões e os jogadores têm que respeitar. Aqui no Brasil falta um pouco o respeito com os ídolos. Não é que não pode criticar, falar do trabalho, porque ele errou, mas nós, jogadores, também erramos. Então merecemos críticas, mas eu acho que a maneira como foi poderia ter sido diferente. Como falei, o que chateou foi a maneira como o Felipe foi tratado. Todo mundo tinha muito respeito por ele. Externou-se muita mentira sobre o nosso grupo, que é um grupo trabalhador, e que o Felipe sempre deu liberdade, mas sempre respeitando o trabalho de todos. Aconteceram vários episódios de cobrança, como foi a do Pedro, então nunca faltou cobrança do Felipe. Falou-se muito como se o Felipe liberasse tudo e como se fosse uma zona, mas não era assim. Agora chegou o Jardim, a gente respeita a direção, temos que trabalhar. Perdemos um grande treinador, mas ganhamos outro grande treinador, que é um cara vitorioso e que vem para agregar e fazer a gente vencer. Tá aí, gente. Palavra do Léo Ortiz, deu uma cutucada na diretoria. Ele chegou a criticar os dois, né? O Boto e o BAP. E a gente sabe que o relacionamento do Boto com os jogadores não é o melhor. A gente sabe muito bem disso, que não é o melhor o relacionamento. Isso aí, o próprio Boto já disse isso, né? O elenco ficou muito incomodado, a maneira como o Felipe foi demitido, né? Acho que o timing, né, das críticas de Boto, o fato dele só ter questionado a liberdade excessiva depois que o Felipe Luiz tinha sido dispensado, a relação do diretor não é boa com o grupo de atletas. Olha, o Léo Ortiz foi muito criticado, né, por essa fala aí por alguns torcedores, achando que ele é também culpado pela demissão do Felipe Luiz, como aconteceu, né? Os jogadores precisam, né, admitir isso, né, porque toda ação gera uma reação, e quando você não dá a resposta dentro de campo, quando você perde 2 títulos já no início da temporada, espera-se uma reação, né, mais agressiva, como foi aí a do BAP. Bom, a minha opinião é o seguinte: ganhar é sempre bom, mas o que me satisfez ontem como torcedor rubro-negro, né, foi ouvir vários jogadores do Flamengo falando com muita lucidez sobre a troca de treinadores. Assumiram parte da responsabilidade pela saída do Felipe, foram críticos na medida certa pela forma que a mudança foi conduzida, e ficou claro que não confundem a instituição com o CPF e ratificaram o apoio ao Leonardo Jardim. Ou seja, o elenco entendeu a mudança, tá? O elenco vai trabalhar para dar a resposta em campo, e eu gostei muito, porque esse título pode ter sido aí aquela virada de chave que a gente precisa na temporada, sabe? Aquele divisor de águas, aquele start. Agora acabou, Felipe Luiz é passado, Leonardo Jardim é o treinador, tem que dar a resposta dentro de campo, honrar essa camisa, a instituição que é o Clube de Regatas do Flamengo, uma instituição que é amada por mais de 45 milhões de torcedores apaixonados, espalhados aí pelo mundo. Então tá aí, gente. Tudo sobre a decisão de ontem, né? O título, bastidores, jogadores e a diretoria. O clima continua quente, mas agora não tem o que fazer. O bonde está andando. Ou você se joga, né, pula do bonde, ou você continua com ele até dezembro, disputando aí os principais títulos da temporada. Agora já tem Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cruzeiro, né? Os 2 campeões estaduais, Flamengo no Rio, Cruzeiro em Minas. E ontem, rapaz, que pancadaria rolou no jogo Cruzeiro e Atlético, hein? Que loucura, meu irmão. Soco, voadora, chute, pontapé. Foi assim, acho que uns 5 minutos, né, de pancadaria. E eu tava vendo a súmula do jogo, cara. 23 jogadores foram expulsos pelo árbitro depois do jogo. Aquilo sobrou cartão vermelho para todo mundo. O lance começou lá com o goleiro Everson, né, do Atlético Mineiro. Pô, o jogador do Cruzeiro caído, ele foi lá, pisou, deu uma joelhada no rosto do rapaz, e aí depois começou aí o bololô,
sobrou para todo mundo, Hulk do lado, o Caio Jorge do outro, o Cássio também entrou na parada, até o Gerson, rapaz, foi lá e deu aquela gingada. Foi realmente um negócio que a gente não via há muito tempo, uma pancadaria como aconteceu lá em Belo Horizonte. É um absurdo, né, gente? É um absurdo acontecer isso ainda no futebol, né? Acho que a segurança ali do campo, ela tem que ser mais reforçada para não acontecer esse tipo de coisa. E já dá para imaginar, né? É um clássico. Cruzeiro e Atlético. É um clássico que, porra, sempre tem rusga, né? Cruzeiro e Atlético. Flamengo e Fluminense não tem mais tanta pancadaria assim, né? Mas tem o Grenal, enfim. Então são clássicos assim que vai acontecer alguma coisa. Então tem que ter aí uma segurança, um policiamento ali no campo ostensivo para evitar esse tipo. Ficaram um maior tempão, cara, trocando lá, soco, pontapé, chute. Foi um absurdo o que nós vimos. E se não tiver punição, vai acontecer isso nos próximos jogos. Vão banalizar isso, né? Normalizar isso. Então a CBF tem que ficar de olho. Não, isso aí acho que nem compete à CBF, porque é a Federação de Futebol lá de Minas Gerais, né? Então eu acho que tem que pedir ajuda à CBF, fazer alguma coisa para esse tipo de coisa não acontecer mais. Ontem o Palmeiras foi campeão paulista, né? Teve lá o jogo com o Grêmio Novo Horizontino, não deu, né, pro Grêmio Novo Horizontino, e o Palmeiras chegou aí ao título, né, tava há muito tempo, né, sem conquistar o título paulista, né? O Palmeiras, quantos anos? 2 ou 3 anos, Aí ganhou o primeiro jogo por 1-0 e ontem ganhou o jogo por 2-1. Gente, o Palmeiras vai brigar por todos os títulos, tá, gente? O Palmeiras vai brigar pelo Brasileiro, vai brigar pela Copa do Brasil, vai brigar pela Libertadores da América. E eu espero que o Flamengo esteja logo pronto, né, para todos os desafios da temporada. A gente volta ainda hoje com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!